Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito trabalhista. Os temas abordados são a proteção do trabalho da mulher, terceirização, contrato temporário, trabalho intermitente, teletrabalho e muito mais. As aulas são com o professor Sindicreide Oliveira. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Saber Direito. Hoje é a nossa quarta aula e só para lembrar vocês, nós tivemos 3 aulas que abordamos os seguintes temas. Na primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre as normas de proteção ao trabalho da mulher. Logo em seguida, na segunda aula, nós conversamos um pouquinho sobre os contratos de terceirização, perfeito? E o contrato por prazo temporário. E, por fim, na nossa terceira aula, nós conversamos um pouquinho sobre o trabalhador intermitente e o trabalhador em regime de teletrabalho, perfeito? E agora, nessa quarta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a jornada de trabalho de alguns trabalhadores específicos, perfeito? Para quem não me conhece, meu nome é Sindicreide Oliveira, eu sou professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e vamos partir para a nossa quarta aula para trocarmos algumas informações sobre algumas hipóteses específicas do Direito do Trabalho. Vamos comigo? Bem, pessoal, a Constituição Federal, juntamente com a CLT, determina em regra que a jornada de trabalho do trabalhador vai ser de quantas horas? Em regra, vai ser de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Esta é a regra geral, perfeito? No entanto, a CLT traz uma série de regrinhas que pode ter um pouquinho de alteração com relação a essa jornada de trabalho. Nós temos várias regras que diz, por exemplo, que o trabalhador, juntamente com o seu empregador, pode estipular uma jornada de trabalho de 12 horas para o trabalho por 36 horas de descanso. Ou temos algumas normas específicas do artigo 611-A que determinam o quê? Que essa jornada de trabalho ela pode ser um pouquinho mais prolongada, pode ser um pouco mais reduzida. Enfim, temos diversas regras na CLT que abordam esse tema, jornada de trabalho. Mas tenham em mente o quê? Que a regra geral é que o trabalhador irá laborar 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Perfeito? Então vamos seguir adiante para que nós possamos adentrar um pouquinho melhor nas searas, nas diferenças de algumas jornadas de trabalho. Vamos comigo? Senhores, recentemente nós tivemos uma alteração muito importante na CLT que alterou o artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Ou seja, antes dessa legislação, antes da Lei 13.874 de 2019, antes dessa legislação, qual era o regramento específico para o controle de jornada? Ou seja, antes dessa lei, as empresas que possuíam até 10 trabalhadores, não tinha necessidade de ter o controle de jornada, ou seja, não havia necessidade de controle de ponto, seja aquele ponto manual, seja ponto eletrônico ou aquele ponto diretamente no computador, não havia essa necessidade para aquelas empresas que tinham até 10 trabalhadores. No entanto, se essas empresas possuíam mais de 10 trabalhadores, o controle de ponto era obrigatório, ok? Porém, com a Lei 13.784 de 2019, o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, sofreu a seguinte alteração. Hoje, para que as empresas tenham essa obrigatoriedade do controle de ponto, é necessário o quê? É necessário que tenhamos nessas empresas mais de 20 trabalhadores. Ou seja, mudou de 10 trabalhadores para 20 trabalhadores. Então, qual é a regra agora que está sendo vigente? Para aquelas empresas que possuem até 20 trabalhadores, não há necessidade do controle de ponto. Porém, para aquelas empresas que possuem mais de 20 trabalhadores, mais de 20 empregados, o controle de ponto torna-se obrigatório, seja o ponto manual, o eletrônico ou aquele que é realizado no computador do trabalhador. Perfeito, senhores? Mas atenção para esse controle de ponto, que nós temos uma súmula extremamente importante que aborda esse tema. A súmula 338 do TST diz basicamente o seguinte, vamos lá. Se o trabalhador ajuizar uma ação requerendo horas extras, o ônus da prova vai ser de quem? O ônus da prova para comprovar essa situação de hora extraordinária vai ser do trabalhador. Perfeito? Ou seja, o trabalhador que tem que comprovar por meio de documentos, por meio de testemunhas, que ele realmente, efetivamente, realizou horas extras. No entanto, quando o juiz determina que a empresa traga aos autos processuais as folhas de ponto desse trabalhador, ou seja, o controle de jornada desse trabalhador, nós temos duas situações.
Se a empresa trouxer as folhas de ponto e essas folhas de ponto tiver horário variável, ou seja, vamos supor que o trabalhador entra um dia 8 horas, outro dia 8h05, outro dia 8h10, nós temos um horário variável de entrada e de saída desse trabalhador, o ônus da prova continua com o trabalhador. Porém, se esta empresa trouxer uma folha de ponto com horário invariável, o que nós chamamos de folha de ponto britânica, essa folha de ponto não serve como meio de prova. Ou seja, a partir do momento que a empresa faz isso, ela atrai para si o ônus da prova. Porque esse horário melhor dizendo, esse controle de ponto invariável não é aceito pela legislação trabalhista. Ou seja, não é um meio de prova legal. Então, desta forma, senhores, a partir do momento que a empresa junta aos autos um controle de ponto com horário invariável, essa empresa, ela atrai para si o ônus da prova, ou seja, ela que terá que comprovar que o trabalhador não realizou as horas extras que estão sendo pleiteadas no processo em voga. Tranquilo, senhores? Perfeito? Vamos à continuidade? Senhores, nós temos dois institutos específicos que é importante que nós tenhamos em mente, que está disposto no artigo 244 da CLT, nos seus parágrafos 2º e 3º. Quais são esses dois institutos? O primeiro é aquele onde o trabalhador ele labora em regime de prontidão, ou seja, é aquele trabalhador que após a sua jornada de trabalho, ele continua no estabelecimento empresarial, perfeito? Ele continua no estabelecimento empresarial aguardando ordens do seu empregador. Muito cuidado, esse trabalhador que está em regime de prontidão, ele não está realizando horas extras, ok? Ele é comunicado previamente pelo seu empregador que ele vai realizar esse regime de prontidão após o seu expediente. Esse trabalhador que está em regime de prontidão, como eu falei para vocês, ele permanece nas dependências do empregador, aguardando ordens para realizar determinados tipos de serviço, perfeito? No entanto, é importante que nós saibamos o quê? Esse trabalhador em regime de prontidão, ele vai ficar nesta situação, em regime de prontidão, até 12 horas, perfeito? Ele vai ficar em regime de prontidão até 12 horas. E, além disso, qual vai ser o adicional, qual vai ser a contrapartida que ele vai receber em estar trabalhando em regime de prontidão? Ele vai receber 2/3, vai ter um acréscimo de 2/3 na sua hora trabalhada, perfeito? Então, muita atenção para isso. Esse trabalhador que fica em regime de prontidão é aquele trabalhador que permanece no estabelecimento empresarial, aguardando ordens do seu empregador, perfeito? E ele fica nessa situação durante o prazo máximo de 12 horas, ele vai receber como contrapartida um acréscimo salarial o quê? De 2/3 sobre a sua hora laborada. Perfeito, senhores? Por outro lado, nós temos o trabalhador em regime de sobreaviso. Ou seja, é aquele trabalhador que ele cumpre a sua jornada de trabalho, no entanto, ele vai fazer o quê? Ele vai para a sua residência, ele volta para a sua casa, ok? Ele vai para a sua casa, no entanto, ele fica o quê? Ele fica aguardando uma possível chamada, uma possível convocação do seu empregador para quê? Para que ele retorne à empresa e realize determinado tipo de atividade. Ok? Ou seja, esse trabalhador em sobreaviso, diferente daquele trabalhador que está em regime de prontidão, ele volta para a sua residência, ele pode ficar numa boa na sua residência, ele pode ficar assistindo sua televisão, de repente ele pode sair para o shopping, ir para o cinema, mas atenção, assim que ele for convocado, imediatamente ele deve retornar à empresa para atender essa convocação do seu empregador, ok? Normalmente, esse trabalhador ele fica o quê? Ele fica com o celular, certo? Normalmente é um celular da empresa ou até mesmo com o seu próprio celular, aguardando essa chamada, essa eventual chamada do seu empregador. Tranquilo? E esse trabalhador em regime de sobreaviso, ele fica nessa situação por até 24 horas, no máximo 24 horas. E, consequentemente, ele vai receber o quê? Um acréscimo salarial de quê? De 1/3 sobre a sua hora trabalhada. Tranquilo? Então vai ter um acréscimo de 1/3 sobre a sua hora trabalhada. Então, vocês podem perceber, senhores, que nós temos uma distinção muito pontual com relação à prontidão e o sobreaviso. Na prontidão, o trabalhador ele fica no estabelecimento empresarial. No sobreaviso, o trabalhador ele faz o quê? Ele retorna para a sua residência. Na prontidão, o trabalhador ele fica nessa situação até 12 horas.
No regime de sobreaviso, ele poderá ficar nessa situação até o quê? Até 24 horas. Por outro lado, o trabalhador em regime de prontidão, ele vai ter um acréscimo salarial de 2/3 sobre a sua hora laborada. É 2/3 sobre a sua hora laborada. Enquanto o trabalhador em regime de sobreaviso, ele vai ter um acréscimo de 1/3 sobre a sua hora laborada. Perfeito? Então, muita atenção com isso. E principalmente com o trabalhador em regime de prontidão. O fato dele permanecer no estabelecimento empresarial não quer dizer que ele está realizando hora extraordinária. Não é hora extraordinária. Hora extraordinária é um instituto, regime de prontidão é outro instituto. Tá ok? Não vamos fazer essa confusão entre os dois institutos. Perfeito, senhores? Vamos continuar. Meus queridos, nós temos alguns trabalhadores que eles não possuem esse controle de jornada que eu falei para vocês. Porque eu falei para vocês que naquelas empresas que possuem mais de 20 trabalhadores, mais de 20 empregados, a empresa tem que ter o quê? O controle de jornada desses trabalhadores, perfeito? Seja por meio manual, seja por meio eletrônico, etc. No entanto, nós temos alguns trabalhadores pontuais que eles não estão submetidos ao controle de jornada. Ou seja, são trabalhadores que estão descritos no artigo 62 da CLT. Quem são esses trabalhadores? O primeiro deles é aquele trabalhador que elabora em regime de teletrabalho. É aquilo que nós vimos em algumas aulas anteriores. Ou seja, esse trabalhador que elabora em regime de teletrabalho é aquele trabalhador que elabora preponderantemente fora das dependências do seu empregador. Logo, esse trabalhador não tem o seu controle de jornada. Por quê? Ele pode trabalhar de manhã, ele pode trabalhar à tarde, de noite, de madrugada, ele pode trabalhar a hora que ele bem entender. Então, esse trabalhador, por ele não ter controle de jornada, como consequência, ele não pode requerer o quê? A realização, ou melhor dizendo, o pagamento de horas extras. Tranquilo? Outro trabalhador também que não está submetido ao controle de jornada é aquele trabalhador que exerce atividade externa incompatível com o controle de jornada. Ou seja, não é todo trabalhador que exerce atividade externa que não vai ter o controle de jornada. Não é assim. Tem que ser um trabalhador que exerce atividade externa e não é possível ter esse controle de jornada. Por exemplo, vamos supor um trabalhador que foi contratado para um biólogo, por exemplo. Ele foi contratado para fazer uma pesquisa específica na Mata Amazônica. Ou seja, ele vai ficar um tempo específico lá na Mata Amazônica fazendo seus estudos, fazendo sua pesquisa. É possível ter o controle de jornada desse trabalhador? Não tem como fazer esse controle de jornada, ok? Porque ele está realizando atividade externa incompatível com esse controle. Logo, esse trabalhador não vai ter o controle de jornada. E, por fim, qual o terceiro trabalhador que não tem esse controle de jornada? É aquele trabalhador que exerce o cargo de gestão, um cargo de confiança, perfeito? O trabalhador que exerce um cargo de confiança, onde ele recebe uma gratificação de pelo menos 40% sobre a sua remuneração. Ou seja, esse trabalhador que exerce esse cargo de confiança e tem essa gratificação, esse trabalhador também ele não está submetido ao controle de jornada. Ou seja, ele não tem horário para entrar na empresa e também ele não tem horário para sair dessa empresa. Ou seja, ele não tem esse controle. Consequentemente, assim como os outros dois trabalhadores que eu citei, ele também não tem como pleitear numa eventual ação judicial a realização, o pagamento de horas extraordinárias. Perfeito? Só uma observação importante, pessoal, com esse trabalhador que exerce cargo de confiança, nós tivemos uma alteração com a reforma trabalhista por meio do artigo 468, parágrafo 2º e 1º. Ou seja, esse trabalhador que exerce cargo de confiança, antes da reforma trabalhista, qual era a norma que nós tínhamos? Se esse trabalhador que exerce cargo de confiança, se ele ficasse mais de 10 anos nesse cargo, exercendo esse cargo de confiança, e, eventualmente, ele retornasse ao seu cargo anteriormente que ele ocupava, um cargo anterior que ele ocupava, ao fazer esse retorno, ele incorporava para si o quê? Esta gratificação de 40%. Perfeito? No entanto, o artigo 468 trouxe algumas alterações e, dentre elas, qual é que está valendo hoje? Esse trabalhador que exerce esse cargo de confiança, ok? E que ele recebe essa gratificação de 40%, se ele retornar ao cargo que anteriormente ele ocupava, ele não traz mais consigo a gratificação, porque a gratificação é do cargo, a gratificação não é do trabalhador, perfeito? Então, se ele retornar ao cargo anterior que ele exercia, a gratificação ela fica no cargo, ele não traz para si, ele não incorpora mais essa gratificação de 40%.
Tá ok? Então, muita atenção para esse dispositivo, porque nós temos a súmula 372, que ainda está vigente, que diz exatamente o inverso. Diz que o trabalhador, ele incorpora essa gratificação. Mas o que está valendo hoje, o que tem que ser aplicável hoje, é o artigo 468, parágrafo 1º e 2º. Ou seja, o trabalhador, se ele retornar ao cargo anterior, ele não incorpora essa gratificação de 40%. Perfeito, senhores? Com a reforma trabalhista, nós tivemos também uma normatização a respeito do tempo parcial, ou seja, do regime de tempo parcial dos trabalhadores. Hoje está valendo qual é a regra. O trabalhador, ele vai, como eu falei para vocês, a regra é o quê? Que ele trabalha 8 horas diárias ou 44 horas semanais. No entanto, por meio do artigo 58A da CLT, artigo 58A da CLT, é possível que o trabalhador exerça a sua jornada por tempo parcial, ou seja, a sua jornada vai ser por tempo parcial. E qual é o regramento hoje vigente? Nós temos 2 regramentos. O trabalhador em regime de tempo parcial, ele pode realizar a sua jornada semanal de 30 horas semanais. Ele pode realizar uma jornada de 30 horas semanais. Ao realizar essa jornada de 30 horas semanais, ele não pode realizar horas extras. Ele está vedado à realização de horas extraordinárias. Perfeito? Por outro lado, o trabalhador também ele pode realizar um regime por tempo parcial, no qual ele vai elaborar durante a semana 26 horas semanais. E nessa situação, ele poderá realizar até 6 horas extraordinárias. Então, muita atenção. O trabalhador que elabora 30 horas semanais, ele não realiza hora extra. Aquele que elabora, no máximo, 26 horas semanais, ele poderá realizar até 6 horas extraordinárias. Perfeito? E só para fechar esse raciocínio aqui, senhores, o empregado doméstico, que está normatizado pela Lei Complementar 150 de 2015, a jornada por tempo parcial do empregado doméstico é de 25 horas semanais. Então, vocês podem ver que são horários distintos. Temos a regra de 30 horas semanais, de 26 horas semanais e do empregado doméstico de 25 horas semanais. Ok? Vamos para o nosso primeiro quiz para ver qual é a nossa pergunta? Vamos fazer nossa leitura. O trabalhador em regime de prontidão poderá manter-se nessa situação por, letra A, 24 horas, letra B, 12 horas, letra C, 36 horas e letra D, 48 horas. Pois bem, senhores, nós acabamos de ver esse tema. Nós temos o regramento específico do trabalhador em regime de prontidão, que ele tem um regramento próprio no artigo 244, e também temos o regramento próprio também do trabalhador em regime de sobreaviso, que também ele tem um regramento específico no seu parágrafo específico dele. Então, qual vai ser o máximo de período que o trabalhador em regime de prontidão ele poderá ficar nessa situação? Vocês lembram dessa resposta? Vamos dar uma olhadinha aqui no quiz? Ou seja, o trabalhador em regime de prontidão, ele poderá ficar nessa situação no máximo até 12 horas. Perfeito, senhores? Não se esqueçam, quem está em regime de prontidão, ele poderá ficar nessa situação até 12 horas. Enquanto aquele trabalhador que está em regime de sobreaviso, ele poderá ficar nessa situação até 24 horas. Perfeito? Vamos continuar nossos estudos? Senhores, além daquele regime por tempo parcial que eu pontuei para vocês agora, nós temos aqueles trabalhadores que podem laborar em turnos ininterruptos de revezamento. Ou seja, normalmente esses trabalhadores que laboram nesse regime de turno ininterrupto de revezamento são trabalhadores que estão inseridos em empresas que funcionam 24 horas por dia. São empresas que não param de funcionar um minuto sequer. E nessa situação, os trabalhadores que estão inseridos nessas empresas, eles laboram nesse turno ininterrupto de revezamento. A primeira informação que vocês têm que ter em mente é o seguinte: quando o trabalhador está inserido nesse tipo de turno, ele não tem hora fixa de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Tem dia que ele vai trabalhar de manhã, tem dia que o turno dele vai ser à noite, tem dia que o turno dele vai ser de madrugada, ou seja, em razão desse revezamento contínuo que tem na empresa, uma vez que a empresa funciona 24 horas por dia, ele não terá um horário fixo de trabalho, ele sempre vai ter um horário variável, ou seja, em razão desse turno ininterrupto que ele vai estar inserido. E detalhe, qual o prazo máximo de labor que ele vai ter? A regra geral que nós temos, senhores, é que o trabalhador inserido no turno ininterrupto de revezamento vai elaborar no máximo 6 horas diárias. Esta é a regra geral.
Ou seja, o trabalhador inserido nessa circunstância, nesse cenário, ele vai laborar 6 horas diárias. No entanto, por meio de uma negociação coletiva, é possível que esse horário de trabalho possa ser estendido para 8 horas diárias, ok? Então, muita atenção para isso. O trabalhador inserido no turno ininterrupto de revezamento, ele labora o quê? Qual a jornada de trabalho dele? A jornada dele é de 6 horas diárias. No entanto, se houver uma negociação coletiva, seja um acordo coletivo, seja uma convenção coletiva, esse trabalhador poderá ter o horário de trabalho estendido para 8 horas diárias. Perfeito, senhores? Tranquilo? Muito bem. Dando continuidade aqui aos nossos estudos com relação à jornada de trabalho, antes da reforma da CLT, nós tínhamos o Instituto das Horas Itinere. O que era isso? Vamos lá por partes. A hora itinere determinava o quê, senhores? Que naquelas empresas que estavam localizadas em locais de difícil acesso e não servido para o transporte público regular, ou até mesmo para o transporte público, mas esse transporte público ele era muito irregular, o que poderia acontecer? O empregador, em razão dessa dificuldade do trabalhador chegar ao estabelecimento empresarial, o empregador ele poderia disponibilizar aos seus funcionários um transporte. Ou seja, um transporte onde seria acordado que todos os trabalhadores iriam entrar nesse transporte em determinado ponto da cidade e esse transporte levaria esses trabalhadores até o estabelecimento empresarial. Perfeito? Esse era o entendimento das horas itinere. E qual era o entendimento além disso? O trabalhador que ficasse nesse transporte, ou seja, o período gasto, o tempo gasto do início do transporte até a chegada da empresa, já era computado como jornada de trabalho. Ou seja, o tempo que o trabalhador ficasse dentro do transporte fornecido pelo empregador já estava sendo computado a sua jornada de trabalho. Então, por exemplo, se o trabalhador ficasse 1 hora dentro do transporte, do ponto em que ele pegou o transporte até a empresa, já era 1 hora de jornada. Aí ele trabalhava ali, por exemplo, 6 horas na empresa e retornava da empresa para o ponto de encontro por mais 1 hora. Ou seja, só nesse transporte de ida e volta foram 2 horas de transporte. E nisso já eram 2 horas de jornada que o trabalhador já tinha computado. Tranquilo? Então, antes da reforma trabalhista, o entendimento era esse por meio da súmula 90 do TST, ou seja, o período em que o trabalhador estivesse dentro do transporte fornecido pelo empregador já era computado como jornada de trabalho, ok? No entanto, o artigo 458 da CLT, em razão da reforma trabalhista, mudou esse entendimento. Determina o quê, senhores? Determina que o período que o trabalhador permanecer no transporte fornecido pelo empregador não é mais computado como jornada de trabalho. Ou seja, a jornada de trabalho do empregado só vai ser efetivamente computada quando o trabalhador ocupar o seu cargo, quando o trabalhador ocupar o seu posto de trabalho. Ou seja, esse período que ele gastava de transporte, tanto de ida quanto de retorno, no transporte oferecido pelo empregador, não é mais computado como jornada de trabalho, como era antes da reforma trabalhista. Perfeito? Então, hoje, se o trabalhador ficar 2 horas nesse transporte de ida e volta, esse período não vai ser mais computado na jornada. A jornada, sim, vai ser contada a partir do momento que o trabalhador ocupar efetivamente o seu posto de trabalho. É isso que diz hoje o artigo 458 da CLT. Perfeito, senhores? Além disso, também, nós temos a questão do horário noturno. Tranquilo? O horário noturno. A primeira informação que nós temos que ter em mente é que o trabalhador menor, ele é vedado, é proibido que esse trabalhador menor realize atividades em horário noturno. Perfeito? Então, o trabalhador menor ele não pode realizar atividade insalubre, perigosa e em horário noturno. Ok? E esse horário noturno, senhores, nós temos uma variação desse horário noturno a depender da característica, a depender do empregado que vai realizar essa atividade. Vamos por partes. Primeiro, o trabalhador urbano, qual vai ser o período do horário noturno dele? O horário noturno dele vai começar às 22 horas de um dia até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Isso, o trabalhador urbano, perfeito? E além disso, esse trabalhador que realizar essa atividade no horário noturno, ele vai ter o quê? Vai ter um acréscimo salarial de 20%
com relação à hora noturna, perfeito? Então, se o trabalhador iniciou seu labor às 22 horas até às 5 horas da manhã, ele está laborando no horário noturno. E ele vai ter uma gratificação, vai ter um acréscimo salarial de 20% sobre a hora laborada. E outro detalhe, senhores, a hora do trabalhador urbano, quando ele está laborando no horário noturno, não é contado como 60 minutos, como é o normal. A hora dele vai ser computada como 52 minutos e 30 segundos, ou seja, a cada 52 minutos e 30 segundos será computada 1 hora de jornada de trabalho. Passados mais 52 minutos e 30 segundos, teremos mais 1 hora de trabalho. Ou seja, das 22 horas até as 5 horas, a hora de trabalho do trabalhador urbano vai ser computada como 52 minutos e 30 segundos. Perfeito, senhores? E o acréscimo salarial que ele vai receber vai ser de 20% sobre a sua hora laborada. Tranquilo? Por outro lado, nós temos os advogados, ok? Os advogados podem realizar horário noturno sem problema algum. O advogado, senhor, a hora noturna dele é o quê? Das 20 horas, atenção, olha a diferença, é das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Perceberam a diferença? Enquanto o trabalhador urbano, lato sensu, é das 22 até as 5. Já o advogado, o horário noturno dele é um pouquinho diferente. É das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. E além disso, a gratificação dele vai ser de 25% sobre esse período noturno que ele está laborando. Então aqui nós já começamos a perceber as diferenças a depender do trabalhador que está realizando a hora noturna. O empregado urbano lato sensu é das 22 até as 5 e já o advogado é o quê? Das 20 até as 5. A gratificação do trabalhador urbano é de 20%, enquanto a gratificação do advogado é de 25%. Perfeito, senhores? E além disso, esse horário noturno tem também a questão do horário noturno do trabalhador rural. Não se esqueça do trabalhador rural. O trabalhador rural, ele exerce 2 tipos de função. Qual é? Aquele que labora na pecuária, perfeito? E aquele que labora no lavor. E cada um tem um horário específico na sua jornada noturna também. O trabalhador que labora na pecuária, ou seja, aquele que trabalha na pecuária, o horário noturno dele é o quê? É das 20 horas de um dia até as 4 horas do dia seguinte. Ou seja, das 20 horas até as 4 horas do dia seguinte, esse trabalhador rural, que labora na pecuária. E aquele trabalhador que labora com a lavoura, o horário noturno dele vai ser o quê? Das 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. E atenção, o trabalhador rural, independentemente do tipo de trabalho que ele exerça, seja na pecuária, seja na lavoura, o acréscimo que ele vai ter no seu salário é de 25%. Perfeito? Então perceberam a diferença que tem do trabalhador urbano para o advogado e para o trabalhador rural? Cada um tem um horário noturno específico e cada um também tem uma gratificação específica com relação a esse labor em horário noturno. Perfeito? Pessoal, nós temos também o Instituto do Horário Misto de Trabalho. O que isso quer dizer? O horário misto de trabalho é aquele horário em que o trabalhador, ele pode exercer a função, pode realizar suas atividades começando no horário noturno e concluindo no horário diurno e vice-versa. Ele pode começar no horário diurno e concluir no seu horário noturno. Isso é o que nós chamamos de hora mista, de horário misto. Então, muita atenção. Se o trabalhador começou a laborar no horário diurno e partiu para o horário noturno, o período que ele estiver laborando no horário diurno, ele não vai receber nenhum tipo de acréscimo, porque não há acréscimo a ser recebido nesse período diurno. No entanto, se ele for laborar, ele começou no horário diurno e partiu para o horário noturno, o período que ele trabalhar, o período que ele laborar no horário noturno, ele vai receber esse acréscimo de 20% ou 25%, a depender deste empregado. Tranquilo? Então, muita atenção. É possível que o trabalhador exerça essa atividade de horário misto sem problema algum, não há impedimento nenhum. Ele pode laborar integralmente no horário diurno ou trabalhar integralmente no horário noturno e ter esse horário misto. Ele pode trabalhar parte do seu expediente no horário diurno e parte do seu expediente no horário noturno. Não há impedimento legal nenhum para que ele exerça esse tipo de atividade nesta jornada de trabalho. Perfeito? No entanto, senhores, nós temos a súmula 60
inciso 2 do TST, que traz um dispositivo, um entendimento, melhor dizendo, um entendimento muito importante para nós. Qual é esse entendimento dessa súmula 60, inciso 2 do TST? Que diz basicamente o seguinte: o trabalhador que ele exerce sua atividade no horário noturno e ele dá continuidade à sua jornada após esse horário noturno, esse horário que foi estendido, ele vai receber como se fosse o quê? Um adicional noturno. O que eu quero dizer com isso? A súmula basicamente fala o quê? Que se o trabalhador laborar todo o período noturno, ou seja, vamos pegar o trabalhador urbano, por exemplo, se ele trabalhar das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, e após as 5 horas ele continuar o seu labor, esse horário que ele estendeu de labor, ele vai receber como se fosse o quê? Como se fosse horário noturno. Tranquilo? É isso que determina a súmula 60, inciso 2 do TST. Ou seja, é obrigado o quê? Que o trabalhador labore todo o período noturno, perfeito? No nosso exemplo aqui, das 22 horas até as 5 horas do dia seguinte, e após a conclusão da sua jornada, ele continue laborando. Esse período que ele continua laborando vai ter um acréscimo como se fosse o quê? Um adicional noturno, perfeito? Então, muita atenção para isso. Agora, um detalhe importante. Se o trabalhador, se ele não laborar todo o período noturno e ele continua laborando após esse horário noturno, como que fica essa parte de continuidade? É o seguinte, se o trabalhador, vamos supor que ele começou a trabalhar à meia-noite, começou a laborar meia-noite e foi trabalhando até as 5 horas da manhã, ou seja, da meia-noite às 5 é horário noturno, perfeito? Ele vai receber o seu horário noturno aqui normalmente. Após as 5 horas da manhã, se ele continuar o seu labor, esse período que estendeu após as 5 horas, ele vai receber como adicional noturno? Não, de forma alguma. Para que ele receba essa hora estendida após o horário noturno como adicional noturno, é necessário, é obrigatório o quê? Que ele labore o horário noturno na sua plenitude, perfeito? Se ele deixar de laborar o horário noturno na sua plenitude, aquilo que estender após o horário noturno não vai ser pago como adicional noturno. Tranquilo? É isso que está normatizado na súmula 60, inciso 2 do TST. Tranquilo, senhores? Vamos para mais um quiz, vai qual é a nossa próxima pergunta aqui? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. O regime de tempo parcial do empregado doméstico é de: letra A, 30 horas semanais. Letra B, 26 horas semanais. Letra C, 25 horas semanais. E a nossa letra D, 35 horas semanais. Então, nós vimos um pouquinho atrás que hoje a CLT, por meio do artigo 58A, trouxe um regramento específico para quê? Para essa jornada por tempo parcial. Nós temos um regramento específico na CLT. No entanto, nós também temos um regramento específico na Lei Complementar 150 de 2015, que aborda o quê? Que normatiza o exercício do empregado doméstico. E o empregado doméstico, ele também pode realizar uma jornada por tempo parcial. Qual será o horário desse trabalhador doméstico em regime de tempo parcial? Vamos dar uma olhadinha na resposta? Nossa resposta é a letra C de casa, 25 horas semanais. Então, muita atenção para essa jornada por tempo parcial, senhores. Nós temos esse regramento agora um pouquinho diferente. Então, o empregado doméstico, a jornada dele também, assim como os trabalhadores de modo geral, é de 8 horas semanais e 8 horas diárias, e 44 horas semanais. No entanto, ele pode firmar um acordo individual com o seu empregador, determinando o quê? Que essa jornada por tempo parcial vai ser o quê? De 25 horas semanais. Tranquilo? Não se esqueçam. Essa jornada vai ser de até 25 horas semanais. Desculpe aqui, eu tenho que me corrigir. Até 25 horas semanais. Por outro lado, o empregado lato sensu, que está na CLT, qual a jornada por tempo parcial dele? Vai ser de 30 horas semanais, sem a realização de horas extras, ou de até 26 horas semanais, podendo realizar até quantas horas extras, senhores? Até 6 horas extras, perfeito? Então, cuidado para não confundir, cuidado para não trocar essas informações. Empregado doméstico tem uma regulamentação própria e o empregado que está regulamentado pela CLT tem uma norma própria referente a esse horário por tempo parcial, perfeito? Vamos continuar? Muito bem, senhores.
O artigo 71 da CLT traz um regramento muito importante para nós com relação à jornada de trabalho. Vamos por partes. Eu falei para vocês que, em regra, a jornada de trabalho é de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Esta é a nossa regra geral. Porém, o artigo 71 da CLT traz um regramento bem pontual para a gente com relação à jornada de trabalho dos trabalhadores. Qual é esse regramento? Vamos por partes. A primeira regra é que o trabalhador que laborar até 4 horas diárias, aquele trabalhador que labora até 4 horas diárias, ele não terá direito a intervalo de descanso. Ou seja, se o trabalhador labora 4 horas diárias, ele inicia o seu labor e vai até o final sem o direito de descanso. Perfeito? Isso é o que está no artigo 71 da CLT. Por outro lado, se o trabalhador ele labora entre 4 horas diárias e 6 horas diárias, ele terá um direito de um intervalo de 15 minutos. Tranquilo? Então, muita atenção para esses detalhezinhos. Aquele trabalhador que labora até 4 horas semanais não tem direito a intervalo. Aquele que labora entre 4 horas diárias até 6 horas diárias, ele terá direito ao intervalo de 15 minutos. Por outro lado, temos o trabalhador que labora mais de 6 horas diárias, que ele ultrapassa essas 6 horas diárias de trabalho. Nesta situação, esse trabalhador que ultrapassa 6 horas diárias, ele terá direito a um intervalo de no mínimo 1 hora, perfeito? E de no máximo 2 horas. Ou seja, se ele laborar mais de 6 horas diárias, ele tem direito ao intervalo de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas para ele poder ter um descanso, poder fazer uma refeição. Tranquilo? Então não se esqueçam desses regramentos. Até 4 horas diárias não há que se falar em intervalo de descanso. Entre 4 horas e 6 horas diárias, ele terá direito a 15 minutos de intervalo. E ele trabalha acima de 6 horas diárias, ele terá o direito de um intervalo de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas para um descanso e uma refeição. Perfeito? No entanto, senhores, a reforma trabalhista, ela trouxe o artigo 611-A, inciso 1. Esse artigo 611-A diz o que para nós? Ele diz que acordo coletivo e convenção coletiva irá se sobrepor à lei. Ou seja, acordo coletivo e convenção coletiva estão acima da lei. Mas é em qualquer situação, senhores? Não, não é em qualquer situação. Somente naqueles casos que estão expressos, naqueles incisos que estão expressos no artigo 611-A da CLT. Ok? Somente aquelas situações que estão discriminadas no artigo 611-A da CLT é que o acordo coletivo e a convenção coletiva irá se sobrepor à legislação. E, com relação ao intervalo de descanso do trabalhador, nós temos essa regra no artigo 611-A, inciso 1 da CLT, que diz o quê? Que por meio de acordo coletivo e de convenção coletiva é possível a redução desse intervalo de descanso do trabalhador para 30 minutos, perfeito? Então, veja bem, eu falei para vocês que aqueles trabalhadores que laboram mais de 6 horas diárias, eles têm direito ao intervalo o quê? De no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas, perfeito? Foi isso que eu passei para vocês. No entanto, o artigo 611-A, no seu inciso 1, ele determina o quê? Se houver um acordo coletivo ou se houver uma convenção coletiva determinando que esse horário de descanso do trabalhador seja reduzida para 30 minutos, há algum impedimento legal? Há uma infração legal com relação a isso? Não há impedimento legal algum com relação a isso, porque o próprio artigo determina que negociação coletiva estará acima da legislação. Então, este é um ponto em que o acordo coletivo e a convenção coletiva pode se sobrepor à lei, determinando o quê? A redução desse período de descanso. Ou seja, o trabalhador que tem direito a 1 hora ou, no máximo, 2 horas de descanso, esse período de descanso ele pode ser reduzido para 30 minutos. Mas atenção, senhores, atenção, não pode haver essa redução por um acordo individual entre empregado e empregador. Tem que ser por meio de um acordo ou uma negociação coletiva. O empregador, por exemplo, não pode determinar de forma unilateral, ele determinar que esse intervalo de descanso seja 30 minutos. Ele unilateralmente fazer isso. Não pode fazer isso. Só por meio de uma negociação coletiva. Perfeito? Tranquilo com relação a isso?
Muita atenção para isso. E só para fechar esse raciocínio, essa regra também se estende para o empregado doméstico. Por quê? O empregado doméstico também tem um intervalo de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. E nessa situação, o empregado doméstico, aí sim, nessa situação, de comum acordo com o seu empregador, ele, empregado doméstico, e seu empregador podem negociar o quê? Que esse horário de descanso seja reduzido para 30 minutos. Perfeito, senhores? Então, muita atenção para essa regra, muita atenção, principalmente para esse artigo 611-A da CLT, que esse artigo ele é de extrema importância, ele trouxe diversas novidades, não só o 611-A, mas também o 611-B da CLT. Tranquilo? Vamos continuar? Pessoal, nós temos 2 intervalos importantes na jornada de trabalho do trabalhador. Nós temos o intervalo, melhor dizendo, temos o intervalo interjornada e temos também o intervalo intrajornada. Vamos distinguir esses 2 intervalos. O intervalo interjornada é aquele intervalo entre uma jornada de trabalho e outra jornada de trabalho. Ou seja, o trabalhador laborou, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, ele laborou das 8 às 18 horas de um dia e no outro dia ele vai iniciar seu labor de novo, das 8 às 18. Essa é a jornada de trabalho dele, todo dia, das 8 às 18. Entre uma jornada e outra, ou seja, ele trabalhou na segunda-feira e vai retornar ao seu labor na terça-feira. Entre uma jornada e outra, o empregado tem direito a, no mínimo, um intervalo de 11 horas entre uma jornada de trabalho e outra jornada de trabalho. Perfeito? Então, entre uma jornada e outra, que nós chamamos de intervalo interjornada, esse trabalhador ele tem o direito de ter um intervalo de descanso, período de descanso de, no mínimo, 11 horas consecutivas. Muita atenção para isso, 11 horas consecutivas, tá bom? Se for 12 horas, 13 horas, 14 horas, não tem problema algum, está dentro da legislação. Mas o intervalo mínimo, o período mínimo que ele tem que ter descanso entre uma jornada de trabalho e outra jornada de trabalho tem que ser de pelo menos 11 horas consecutivas, perfeito? E atenção para essa questão do intervalo interjornada. Se entre uma jornada e outra jornada de trabalho estivermos ali inserido no meio um descanso semanal remunerado, ou seja, em regra, esse descanso semanal remunerado ele é preferencialmente aos domingos. Se entre uma jornada e outra tivermos um descanso semanal remunerado inserido entre essas 2 jornadas, esse intervalo de descanso do trabalhador vai ser estendido para 35 horas. Ora, professor, como assim 35 horas? Você acabou de falar para mim que era 11, agora é 35? Vamos por partes. Eu falei para vocês que o intervalo entre uma jornada de trabalho e outra jornada de trabalho é o quê? De 11 horas consecutivas, perfeito? No entanto, esse descanso semanal remunerado, o descanso semanal remunerado que ele é preferencialmente, ele não é obrigatoriamente, ele é preferencialmente aos domingos, esse descanso semanal remunerado ele é de 24 horas. Ou seja, toda vez que o trabalhador estiver usufruindo desse descanso semanal remunerado, esse período do descanso será de 24 horas. Ou seja, entre uma jornada de trabalho e uma outra jornada de trabalho, se entre essas 2 jornadas de trabalho tivermos um descanso semanal remunerado entre essas 2 jornadas, qual vai ser o período total de descanso do trabalhador? Nós iremos somar as 11 horas do intervalo interjornada mais as 24 horas do descanso semanal remunerado, totalizando o que, senhores? 35 horas consecutivas de descanso. Esse é o regramento pontual sobre o intervalo interjornada, em que nós tenhamos um descanso semanal remunerado inserido entre as 2 jornadas de trabalho. Perfeito? Não se esqueça desse detalhe. Então, a regra geral qual é? Entre uma jornada e outra, 11 horas de descanso. Se entre as 2 jornadas de trabalho tivermos um descanso semanal remunerado inserido, esse descanso do trabalhador ele vai ser estendido para 35 horas consecutivas de descanso. Perfeito? Além disso, senhores, nós temos um intervalo intrajornada. O que isso quer dizer? É um intervalo que ele é inserido dentro da jornada de trabalho do trabalhador. Ou seja, se o trabalhador labora, por exemplo, das 8 horas da manhã até às 18 horas, dentro dessa jornada de trabalho, obrigatoriamente ele vai ter que ter o quê? Um intervalo de descanso. E esse intervalo de descanso é o quê? Que nós chamamos de intervalo intrajornada, intervalo intrajornada, interno, dentro da jornada de trabalho desse trabalhador, perfeito? Como eu falei para vocês agora há pouco, aqueles trabalhadores que laboram mais de 6 horas diárias, ele terá um descanso, um período de descanso de pelo menos
uma hora de trabalho, uma hora de descanso ou 2 horas de descanso. É o período máximo que ele pode ter. Ou seja, essa 1 hora de descanso ou 2 horas de descanso é o que nós chamamos de intervalo intrajornada. É o período que o trabalhador ele não está laborando, ele não está trabalhando, ele está o quê? Ele está descansando, está se recuperando, está recuperando suas energias, está se alimentando. Ou seja, é um período em que nós chamamos que o contrato de trabalho desse lado do trabalhador ele está suspenso. O que eu quero dizer com isso? Nós temos o Instituto da Suspensão e da Interrupção do Contrato de Trabalho. Quando o contrato de trabalho desse trabalhador está em interrupção, está um contrato interrompido, é aquele contrato onde o trabalhador ele não labora, no entanto, ele recebe sua remuneração em razão dessa interrupção. Exemplo, as férias. O trabalhador, durante as férias, não está laborando, mas ele recebe as suas férias mais o seu texto constitucional. É um exemplo de interrupção do contrato de trabalho. Já a suspensão é aquele instituto onde o trabalhador ele não labora e também ele não recebe nenhum salário, não recebe nenhuma remuneração em razão disso. E o intervalo intrajornada é um exemplo clássico disso. É o período em que o trabalhador ele não está trabalhando, ele não está laborando e ele não está recebendo nenhum salário com relação a isso. Logo, esse período de descanso do trabalhador, nós chamamos o quê? De suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, esse intervalo intrajornada é a suspensão do contrato de trabalho. É o período que o trabalhador ele não está laborando, não está trabalhando e também ele não está recebendo os seus salários consecutivos relativos a esse período de descanso. Tranquilo então, senhores, com relação a isso? Muito bem. Vamos para mais uma perguntinha para o nosso quiz, ver qual é a nossa pergunta, para a gente tentar resolver mais uma pergunta? Vamos lá. Vamos à pergunta. A jornada noturna do trabalhador rural que labora na pecuária é, atenção, aquele trabalhador rural que trabalha com a pecuária. Letra A, das 21 horas às 5 horas. Letra B, das 22 horas às 5 horas. Letra C, das 20 horas às 5 horas. E letra D, das 20 horas às 4 horas do dia seguinte. Muita atenção para o trabalhador rural, senhores. Eu falei para vocês o quê? Que o trabalhador rural ele tem um regulamento próprio, ele tem uma lei própria, perfeita? A lei 5889. E o horário noturno desse trabalhador vai depender do tipo de atividade que ele exerça. Ou seja, o trabalhador que exerce atividade na pecuária, ele tem um horário noturno específico. E o trabalhador que labora na atividade de lavoura, ele também tem um outro horário noturno específico. Só lembrando a vocês que ambos, independentemente do tipo de atividade que desenvolve, o adicional que ele vai ter com relação à hora noturna, o adicional noturno dele vai ser de 25%. Perfeito? Vamos ver aqui a nossa resposta, qual é o período de trabalho do trabalhador em pecuária? A nossa resposta é a letra D de dado, ou seja, das 20 horas de um dia às 4 horas do dia seguinte. Pois bem, senhores, só relembrando vocês então. O trabalhador que labora na pecuária, como está aqui na nossa resposta, ele labora o quê? Das 20 horas de um dia até as 4 horas do dia seguinte, perfeito? Porém, aquele trabalhador que labora na lavoura, o horário noturno dele vai ser das 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. E ambos, não se esqueçam, ambos vão receber o quê? Vão receber um adicional noturno de 25%. Perfeito, senhores? Tranquilo? Pessoal, eu estava falando com vocês com relação ao intervalo interjornada e o intervalo intrajornada. Tranquilo? Ou seja, o intervalo interjornada é aquele intervalo entre uma jornada e outra, e o intervalo intrajornada é aquele intervalo que é inserido dentro da própria jornada de trabalho do trabalhador. Tranquilo com relação a isso? Entendimento pacificado e entendimento sedimentado. Nós temos que ter um entendimento seguinte: a reforma trabalhista, principalmente no seu artigo 71, parágrafo 4º, diz o que para nós? Diz que esse horário de descanso, seja o horário de intervalo intrajornada ou do intervalo interjornada, se houver alguma supressão desse horário de descanso do trabalhador, o trabalhador terá direito a uma indenização de 50% sobre essa supressão. Mas muita atenção para isso, pessoal, muita atenção para isso. Hoje nós temos a OJ 355 do TST, que determina o quê?
que em caso de supressão do intervalo interjornada ou do intervalo intrajornada, o trabalhador ele terá direito a uma indenização relativa a todo o período de intervalo. Então, por exemplo, vamos supor que o trabalhador, o intervalo interjornada dele é o quê? De 11 horas, ok? No entanto, ele não usufruiu das 11 horas, ele usufruiu tão somente de 10 horas de intervalo. Ou seja, ao invés de usufruir de todo o período, ele houve a supressão de 1 hora de intervalo dele. A OJ do TST determina o quê? Que em caso de supressão, o trabalhador ele vai ter direito ao quê? A todo o período de intervalo como indenização de 50%. Porém, o artigo 71, parágrafo 4º da CLT acabou com isso. Ou seja, a CLT determina o que agora para nós? Que o trabalhador ele continua tendo direito a essa indenização? Sim, perfeito, ele continua tendo direito a essa indenização. Porém, essa indenização ela vai ser sobre tão somente o período suprimido do trabalhador. Tranquilo? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que o trabalhador ele tem um intervalo intrajornada de 1 hora. E ao invés dele usufruir de 1 hora como intervalo intrajornada, ele usufrui tão somente de 40 minutos. Ou seja, o empregador todos os dias suprime 20 minutos do intervalo desse trabalhador. Quando ele for pedir uma indenização relativa a essa supressão, de acordo com a OJ, ele teria direito o quê? A uma indenização de todo o período de intervalo, ou seja, ele teria direito a uma indenização de 1 hora. Isso não é mais aplicável hoje, senhores. Hoje o trabalhador ele tem direito a essa indenização? Sim, perfeitamente. Mas a indenização vai incidir tão somente sobre o período efetivamente suprimido dele. Ou seja, se foi suprimido 20 minutos do seu intervalo intrajornada, essa indenização de 50% vai incidir tão somente sobre o quê? Sobre os 20 minutos que foram suprimidos do trabalhador. Perfeito? O que é uma regra justa. Ou seja, hoje não há que se falar em incidência dos 50% sobre todo o período de descanso do trabalhador, e sim, tão somente sobre o período efetivamente que foi suprimido deste trabalhador. Tranquilo, pessoal? Então, muita atenção para isso. Nós temos a OJ do TST, que ainda está vigente, que traz um regramento específico que diz que essa indenização tem que ser sobre todo o período de descanso e, por outro lado, temos a nova regra do da CLT, que diz o quê? Que a indenização vai ser sobre o período suprimido. Hoje se aplica o quê? A regra que está na CLT. Ou seja, foi suprimido 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos desse trabalhador do seu intervalo de descanso, a indenização vai incidir tão somente sobre o período efetivamente suprimido desse trabalhador. Perfeito, senhores? Tranquilo? E eu quero pontuar só mais uma informação com vocês, pessoal. Hoje, nós temos a possibilidade do empregado, juntamente com o empregador, estipular o quê? Estipular uma jornada de trabalho de 12 horas de labor por 36 horas de descanso. Perfeito? É perfeitamente possível que o empregado com o empregador estipulem esta regra. Antes da reforma trabalhista, esse regramento só era possível por meio de quê, senhores? Só era possível por meio de um acordo ou de uma convenção coletiva. Hoje não. Hoje pode ser por meio de quê? Pode ser por meio de um acordo individual firmado entre o trabalhador e o empregador. Perfeito? Então não há necessidade mais de uma negociação coletiva para firmar essa jornada de trabalho de 12 horas de labor por 36 horas de descanso. Tranquilo, senhores, com relação a isso? Então, meus queridos, nós estamos chegando aqui ao fim de mais uma aula. Eu só gostaria de pontuar com vocês que nós vimos diversas regras sobre a jornada de trabalho dos trabalhadores. Nós vimos que a regra geral é que o trabalhador irá laborar 8 horas diárias ou 44 horas semanais, mas nós temos diversos institutos que abordam o tema jornada de trabalho. Temos o regime de prontidão, temos o regime de sobreaviso, temos a questão do regime de tempo parcial, tanto dos trabalhadores que estão regidos pela CLT, quanto pelos trabalhadores que estão regidos pela Lei Complementar 150 de 2015 e os diversos institutos que nós vimos no decorrer das aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós vamos ver sobre a extinção do contrato de trabalho. Eu aguardo você para a nossa próxima aula, então. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito?
É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.